Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques da edição de hoje. Mega Sena acumula em 120 milhões de reais. Começa a edição 2019 do Fast Early. Hospital Regional Tarcísio Maia é investigado pelo Ministério Público. E ainda uma conversa sobre fiscalização de trânsito. O Jornal Câmara está no ar. A direção do Hospital Regional Tarcísio Maia fará um levantamento dos servidores que estão em desvio de função, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Norte, em recomendação publicada na última sexta-feira, 13 de setembro, no Diário Oficial do Estado. O Ministério Público vai averiguar a situação. Segundo o atendimento, os servidores que possuem o cargo de auxiliar de saúde, assistente técnico de saúde e auxiliar de infraestrutura exercem as funções inerentes ao cargo de técnicos de enfermagem. Ainda sobre o Hospital Regional Tarcísio Maia, uma mulher de 47 anos foi transferida para o hospital com suspeita de meningite. A paciente veio de Caraúbas. O caso foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Estado. A meningite tem uma alta taxa de mortalidade e sequelas como surdez, perda dos movimentos e danos ao sistema nervoso. As crianças são a faixa etária mais atingida e os pacientes devem ter um acompanhamento por pelo menos 6 meses depois da doença. A transmissão acontece quando pequenas gotas de saliva da pessoa infectada entram em contato com as mucosas do nariz ou da boca de um indivíduo saudável. Por isso, mais uma vez, a gente reforça aqui no Jornal Câmara, mantenha um cartão de vacina atualizado. As 6 dezenas do concurso da Mega Sena sorteadas não teve vencedores. O prêmio para o próximo concurso será sorteado na quarta-feira e está estimado em 120 milhões de reais. Os números sorteados foram 2, 17, 21, 28, 51 e 60. O próximo concurso da Mega Sena podem ser feitas as apostas, Podem ser feitas até às 19 horas de quarta-feira. A aposta mais barata, com 6 números, custa R$ 3,50. Agora a gente vai para um intervalo. No próximo bloco a gente volta com orientações sobre trânsito. Não saia daí! Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. Devido ao grande número de interações que a gente recebeu sobre as novidades no Código de Trânsito, decidimos reprisar a entrevista com o agente de trânsito, parceiro do nosso jornal, Luiz Correia. Acompanhe. Suspensão de câmeras de vídeo monitoramento, é assim, né? Isso. A gente estava falando aqui anteriormente que são muitas nomenclaturas aí que às vezes mistura, a gente não sabe o que é. De que se trata isso, Luiz? Olha, é uma decisão que vinha já desde 2017. O Ministério Público Federal, lá no Ceará, ele já vinha com a briga com a Autarquia Municipal de Trânsito, que também é lá de Fortaleza, e uma decisão, essa semana, suspendeu temporariamente, por 60 dias, as notificações dos equipamentos de vídeo monitoramento. Que equipamentos são esses? Aqui na nossa cidade, mais ou menos há 8 meses, começou a ser instalados os equipamentos nos semáforos. Se você passar, geralmente tem uma antena e tem uma câmera. Ali é o vídeo monitoramento. Nossa cidade ainda não está funcionando, mas no país todo foi suspenso.
uma decisão, portanto, uma solicitação do Ministério Público Federal. O juiz atendeu essa suspensão e deu um prazo ao CONTRAN de 60 dias para regulamentar a situação. Agora, duas características interessantes, curiosas. A primeira característica é que o juiz, ao fazer o despacho, ele citou o SNT. SNT deixou de existir desde 1998. Não existe mais SNT, é CTB, Código de Trânsito Brasileiro. E ele citou o SNT. E outro detalhe foi que o juiz disse que é uma invasão de privacidade o fato de estar sendo visto pelo vídeo monitoramento. Aí a gente pergunta, eu como agente de trânsito na rua, também não estou olhando para dentro do veículo, também será uma invasão de privacidade, mas vamos ver como é que vai ficar essa demanda judicial, porque a autarquia já entrou também com a solicitação de suspensão da medida. Só a título de esclarecimento mesmo, Luiz, que tipo de notificação geralmente é feita por essas câmeras de vídeo monitoramento? Câmeras de vídeo monitoramento são as relativas a estacionamento, parada e circulação. E quais são essas? Quando estou sem o cinto, quando estou dirigindo, utilizando o celular, motocicletas com capacete com a jugular solta, viseira levantada, sem viseira, essas são as notificações mais recorrentes, mas também tem aquelas de estacionamento impedindo a movimentação ao lado de outro veículo. Essas são geralmente as mais comuns, que é identificado pelo vídeo monitoramento. Outra coisa que parece mais ou menos a mesma coisa é a instalação desses sensores de avanço semafórico, né? Qual a diferença dessas câmeras de vídeo monitoramento para esses sensores de avanço semafórico? Pois é, existe, como você bem disse, né, os sensores de avanço semafórico, que aqui na nossa cidade, desde o dia 15 do mês passado, 4 cruzamentos voltaram a funcionar com esses equipamentos. Eles servem justamente para quando identificar aquele veículo que passou no sinal vermelho ou que estacionou ou parou sobre a faixa de pedestre, no momento ali do aguardo, da espera do sinal vermelho. Aqui na nossa cidade está funcionando, portanto, em 4 cruzamentos, e existe, lógico, a diferença. É fácil você perceber, é aqueles que ficam fixos, próximo ao semáforo. Aqui na nossa cidade, tanto tem do órgão municipal, quanto do órgão federal. E sem querer complicar, mas só para título de informação, o governo federal também suspendeu a fiscalização de equipamento radar do tipo móvel. Esse que nós temos no semáforo é fixo, ele é fixo ali, tem uma torre fixa no chão. Mas uma decisão federal suspendeu aquele que pode ficar em qualquer parte da via fazendo a fiscalização por parte, veja bem, por parte da PRF. Se nós adquirirmos um equipamento desse, a gente pode fazer livremente sem nenhum problema, mas por parte da PRF, temporariamente está suspenso também. Uma reclamação, assim, antes de a gente passar para outras temáticas, uma reclamação da população é com relação a essas regras que surgem, outras que se acabam ou são suspensas. Existe um prazo quando, por exemplo, uma determinação dessa sai? Existe um prazo para que a população seja informada? Como é que funciona isso? Existe o prazo de acordo com a decisão que foi dada lá pelo colegiado. Existe às vezes 30 dias, às vezes 60 dias, às vezes 90 dias, às vezes passa 6 meses, depende da decisão. Se ela for uma decisão muito polêmica, aí tem um prazo para poder ela entrar em vigor. Como, por exemplo, não tem relação direta com o trânsito, mas recentemente foi baixado um decreto pelo presidente da República em que haverá a carteira de estudante de forma gratuita, a virtual. Ele deu 90 dias para isso entrar em vigor. Então vai depender muito da questão de quanto tempo o órgão vai precisar se adaptar para poder colocar isso em evidência. Ok, passando para outra temática, reboque de carro, né? Eu não sabia, nós conversávamos aqui anteriormente sobre reboque de carro. Nem todo carro é autorizado, tem essa permissão aí para fazer essa reboque de outros veículos. Pois é. Essa polêmica surgiu com um vídeo que se espalhou aí pelas redes sociais de um agente da Polícia Rodoviária Federal fazendo a retenção de um veículo, levando esse veículo ao pátio,
porque esse veículo estava com aquele equipamento reboque. E na resolução 197, escutem bem, de 2007, ela vem dizendo que os veículos, para ter a possibilidade de tracionar, os veículos que têm a possibilidade de ter o reboque, tem que vir de fábrica, tem que estar indicando lá no manual. Se não vier de fábrica, você não pode estar colocando. Um exemplo bem característico, eu vou ter que dizer a marca, mas só para vocês poderem entender, veículos até 3.500 quilos da Toyota, só a Hilux ela pode tracionar. O Corolla, por exemplo, não pode. No vídeo foi esse veículo que o policial rodoviário federal abordou e fez a retenção. Ele recolheu o documento, o proprietário teve que ir até uma oficina, retirar o equipamento e retornar para mostrar ao policial, mas mesmo assim foi feita a notificação. Então, portanto, olhe no seu manualzinho lá do seu veículo se pode colocar esse equipamento. Se não puder, não coloque, que até mesmo a seguradora, por questão de dano, você pode até perder o seguro do seu veículo. É importante, inclusive, a seguradora com certeza deve ter na parte do contrato alguma cláusulazinha, né? Então é importante ler também o contrato da seguradora para depois não estar aí. Pois é, porque é um equipamento, que diz que nós temos alguns equipamentos de segurança veicular, alguns equipamentos do veículo que você não pode alterar. Um deles é esse. E outro detalhe, lê o manual dizendo que pode colocar o equipamento. E o reboque tem que ter o selo do Inmetro, que se não tiver é outro problema também. Então são dois detalhes importantes. Lê o manual, pode colocar o reboque. E se for colocar, tem que ter o selo do Inmetro para poder autorizar. Perfeito, então vamos ficar aí ligado, né? Sobre agora a rotatória, né? A gente tem uma rotatória ali construída num cruzamento ali importante, né? Que ali é um espaço amplo e que é propício, sim, à causa de acidentes. E a gente queria saber agora, Luiz, como é que funciona a rotatória, quem tem prioridade, como é que funciona nos cruzamentos? Pergunta interessante, que o pessoal geralmente pergunta e diz, rapaz, aqui em Mossoró tudo é diferente, é? Porque nós temos uma rotatória ali na leste-oeste com BR, e quem tem a prioridade é a BR, não é a rotatória. Então, como é que funciona a rotatória? Artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, não é do CNT, como diz o juiz, não, viu? É Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 29 diz o seguinte, em rotatórias não sinalizadas, que não tenha placa, que não tenha nenhuma sinalização, terá preferência de passagem quem está dentro da rotatória. Se nós vamos caminhar agora, vamos lá para em frente ao Hotel Termas, nós temos uma rotatória lá, quem tem preferência de passagem é quem está dentro da rotatória. E lá na BR, que nós citamos anteriormente, tem uma sinalização dizendo que a BR é que tem preferência de passagem. Então é prestar bastante atenção na rotatória, se tem sinalização, obedecer a sinalização, se não tem, quem tem preferência de passagem será a rotatória. E como você bem pontuou, ali um trecho importantíssimo, que foi registrado alguns acidentes, para quem não está sabendo onde é que é, Melo Franco com Rio Branco, é onde está sendo construída uma rotatória. A prefeitura emitiu uma nota dizendo que vai ser em torno de 4 meses para poder entregar essa obra, mas é uma obra importante para a cidade. Luiz, com relação agora à autoescola, né? Foi suspenso o simulador e agora está retornando? Pois é, foi suspensa a suspensão, né? Olha, uma resolução do governo federal suspendeu a resolução que determinava a utilização, a obrigatoriedade dos simuladores. Reduziu até o número de carga horária obrigatória. Aí a Associação dos Condutores das Autoescolas do Rio Grande do Sul entrou com um pedido e houve realmente uma decisão judicial suspendendo a decisão. Portanto, os simuladores, a obrigatoriedade dos simuladores retornou. Se você for para a autoescola, chegar lá e o cara dizer, olha, tem que fazer o simulador, é por causa dessa decisão, de uma decisão de cunho técnico tomada pelo juiz, a qual suspendeu a decisão. E vamos também, nesse momento, nessa decisão, está aguardando os trâmites finais para ver se permanece ou não
o simulador. É mais uma novela que nós temos no trânsito, já temos as placas Mercosul aí, que não acaba nunca essa novela, e nós temos essa outra novela aí agora com simuladores. Só para trazer a memória aí, como é que funciona essa questão da instalação das placas Mercosul? Quem é que tem que colocar no carro, no veículo? Teve mudança, viu? Quem é que tem a obrigatoriedade de colocar a placa Mercosul? Quem vai estar adquirindo um carro 0 km. Até um mês, quem transferia, quem comprava um carro usado e fazia essa transferência, também era obrigatório. Agora não é mais, só é obrigatório quem vai estar comprando o carro zero ou quem vai estar mudando de endereço. Detalhe importante. Eu estou aqui em Mossoró, vou para São Paulo. Lá em São Paulo ainda não tem o sistema placa Mercosul. Então eu não fico obrigatório a mudar para a placa Mercosul, não. É um negócio complicado, né? É complicado demais. Isso. Especialidades de cada região. Isso. Agora, se a pessoa sai de São Paulo para o Rio Grande do Norte, aí sim é obrigatório ele mudar para a placa do sistema Mercosul. Interessante, muito interessante. Para a gente finalizar, fechar aqui nossa conversa, tem instalação de radares aqui no Rio Grande do Norte? O DENIT emitiu uma nota divulgando que vai ser instalado no Rio Grande do Norte 84 equipamentos do tipo medidores de velocidade. Lembra que no início do governo do atual presidente, ele disse que iria suspender? O que foi que aconteceu? Uma juíza lá do Distrito Federal disse, não é bem assim não. Vamos trazer os técnicos, vamos conversar e a partir de algum detalhe técnico é que a gente pode suspender. Os técnicos do DENIT, quando chegaram lá, disseram que é pelo contrário, tem que instalar mais. Então foram instalados 1.100 equipamentos novos nas rodovias federais no Brasil todo e o DENIT diz que aqui no Rio Grande do Norte vão ser 84 equipamentos de velocidade. Então, portanto, prestem bastante atenção, obedeçam a sinalização. Não vá atrás de saber se tem equipamento, não. Se tem uma placa dizendo que é 80, ande com 80. Se não tem, ande com 100 km por hora. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal Câmara. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Câmara. Se você quiser rever as nossas reportagens, como essa, é só acessar mossoró.rn.leg.com.br. Mande sugestões pra gente. A gente tá no YouTube também, TV Câmara Mossoró. Obrigada pela sua audiência hoje. Até amanhã. Excelente semana para você.